Fala, galerinha. Espero que estejam todos bem. Vamos lá para mais uma aula de matemática, ok? Então, eu espero que essa galera aí, principalmente essa galera aí do 7º ano, esteja se dedicando aí a estudar, hein? Vamos estudar, galera. Eu sei que esses dias vocês estão estudando de casa, né? Mas é importante que vocês estudem, né? Façam as atividades, façam as tarefas, assistam às aulas, essas aulas que nós estamos preparando para vocês, né? Então, feito com carinho, tá? Muita dedicação. Eu espero que vocês consigam compreender o conteúdo, beleza? E hoje nós vamos tratar de um conteúdo muito importante, tá? Dentro dos números inteiros, né? Nós vamos falar dos números simétricos ou opostos e vamos falar também sobre módulo, ok? E o que seria cada uma dessas coisas. Então, a aula rápida, tá? É breve, né? Entendimento bem tranquilo mesmo. E aí eu espero que vocês possam entender e ficar 100% aqui nesse conteúdo, que não é um conteúdo difícil, né? Então, nós vamos falar primeiro aqui sobre números inteiros, né? Vamos dar uma retomada no conteúdo e falar sobre os números inteiros, tá? Então, assim, quando você escuta a palavra inteiro, né? Nós estamos falando de algo que não está o quê? Quebrado, que não possui pedaços, é algo inteiro. E nesse conceito de números inteiros, quero que você entenda como algo que não está fracionado, né? Não é uma coisa quebrada, tipo a metade de 1 ou a metade de 2. Metade de 1, metade de 2, desculpa. Metade de 1 ou 1/3, 1 e mais um pouco, né? Não, esses números existem, são os números racionais, né? Estão no conjunto dos números racionais. Mas o número que nós estamos trabalhando é do conjunto dos números inteiros. E quando nós falamos em números inteiros, a palavra inteiro já diz muito, né? É aquilo que não tem uma quebra, né? O que difere os números inteiros dos números naturais? É que os números naturais são apenas aqueles números positivos e o zero, né? Então você vai ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Enquanto que os números inteiros, além destes números positivos, possuem também os números negativos, né? O -1, o -2, o -3, né? Então todos esses números são números inteiros, né? Então nós temos os números positivos e os números negativos. Aqui nós temos um exemplo na reta numérica, né? Então aqui começa do zero, a origem, né? E você vai ter, quando você caminhar para a direita, os números positivos. E quando você caminhar para a esquerda, os números negativos, ok? Então é algo tranquilo, né? Reta numérica, origem o zero, direita, números positivos, esquerda, números negativos. Então a ideia de números inteiros, ela se encaixa dentro disso que eu estou falando para vocês, tá? Bom, os números inteiros são representados. Você tem conjuntos, né? O que são conjuntos? Conjunto é algo agrupado ali, né? Então é um grupo, né? Então nós temos um conjunto, que é um grupo, chamado de conjunto dos números inteiros, né? E nós temos uma letra que representa esse conjunto, que é a letra Z. Ok? Vai ter um tracinho aqui do lado. Quando você vê essa referência aqui, está falando do conjunto dos números inteiros, ok? Então, quando você vê a letrinha Z lá, opa! Quando estamos falando de conjuntos, representação da letra Z, números inteiros. Então, quando você vê o Z, números inteiros, beleza? Ah, beleza, então já sei que o Z representa o conjunto dos números inteiros. Agora, pessoal, quem são esses números, né? Então, são os números que eu falei para vocês, todos os números positivos e os números negativos, ok? Bom, refrisando e dando uma relembradinha, tá? Quando você vê a letra N, essa letra aqui, ó, essa letra representa o conjunto dos números naturais, tá? Então, N de naturais, Z vai ser o conjunto dos números inteiros, né? Então, esse Nzinho aqui, ele representa o conjunto dos números naturais. Mas nosso conteúdo está dentro do conjunto dos números inteiros, que geralmente é representado pela letra Z, tá? Bom, falando em números inteiros,
nós entendemos que são tanto os números positivos quanto os números negativos, né? Entra no conjunto dos números inteiros, além dos números naturais, que são esses aqui, né? Os números negativos, ok? Então, um conjunto um pouco mais extenso aí, um conjunto maior de números. Certo. Dentro desta ideia, observe na reta numérica que nós temos, para o zero, uma distância qualquer. Se você for do 0 a 1 para cá, ou do 0 a 1 para cá, você vai ter a mesma distância, certo? Então, a distância do 0 a 1 positivo ou do 0 a 1 negativo é a mesma distância, certo? Essa distância tem um nome, beleza? A distância que vai do 0 ao 2 é a mesma distância que vai do 0 ao menos 2. A distância que vai do 0 ao 3 é a mesma distância que vai do 0 ao menos 3, certo? Então, você observe que se você for para cá ou se você for para cá, não importa, para os números que tem esse, no caso, e esse, que são números que estão de um lado, outro do outro, se está do lado e um outro do outro, né, está um oposto ao outro. Então, aqui nós temos dois números opostos. Beleza? Esses números são opostos, tá? Opostos ou simétricos, tá? Dois números opostos. Um está de um lado e o outro do outro. E possuem a mesma distância para a origem. A origem é quem? O zero. Então, se eles têm a mesma distância para a origem, ok? Eles são opostos. E essa distância do zero à origem é chamada de módulo. Beleza? Então, presta atenção. A distância do zero até... da origem até o zero é chamado de módulo. Então, qual é o módulo de menos 3? É a distância de 0 a menos 3. Então, o módulo é 1, 2, 3. Então, o módulo de menos 3 é 3. O módulo de 3, 3. O módulo de menos 4, 4. O módulo de 4, 4. Porque nós estamos falando da distância da origem até o módulo, até o número. Esse é um módulo. Então, distância da origem ao número é um módulo. Tanto ela sendo positiva ou ela sendo negativa, o módulo será um só. Por quê, pessoal? A distância é a mesma. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, o número é menos 1. E aqui, o número é 1. Beleza? Mas o módulo é 1. Diferente, né? O módulo é o mesmo. O módulo é 1 tanto para esse quanto para esse. Por quê? Porque é a mesma distância. Por isso, o nome módulo, quando nós falamos em módulo, nós estamos falando de um número, de uma distância da origem àquele número. Então, você não vai contar negativo, né? Você está falando de distância, você vai contar sempre positivo, ok? Porque aqui nós estamos falando de distância. Então, quando nós falamos de módulo, nós estamos falando disso. Então, beleza. Deixa eu só apagar aqui. Apagar meu nome também, para nós termos mais espaço. Maravilha. Vamos lá. Então, galera, o que ocorre? Quando nós falamos de módulo, nós vamos representá-lo assim. Menos 4. Quando eu coloco essas duas barras cercando o menos 4, eu estou querendo que você considere apenas a distância entre o menos 4 e o 0. Então, se nós traçarmos uma reta numérica aqui, de origem 0, reta numérica de origem 0, menos 1, menos 2, menos 3, vou continuar mais um pouquinho, menos 4. Beleza? Eu quero o módulo de menos 4 é a distância. A distância você vai contar sem considerar número negativo. Você vai contar apenas a distância. A distância é o quê? 1, 2, 3,
4. Então, o módulo, aqui no caso, será 4. Então, qual é o módulo de menos 4? 4. Beleza? E aí eu pergunto para você, qual é o oposto de menos 4? Bom, o oposto é o que está do outro lado, né? Então, você vai contar 1, 2, 3, 4. 1, 2. O oposto é esse aqui está do lado negativo. O oposto seria o que está do lado positivo. É o que está do outro lado, a mesma módulo. Ou seja, a mesma distância. Certo? Então, esse aqui seria o oposto de menos 4. E o oposto de 4 é 4. Beleza? Então, quando nós estamos falando de oposto ou simétrico, né? Você pode aí se deparar na prova com a palavra simétrico. Quando falar a palavra simétrico, queridão, palavra simétrico, o que significa? Eles estão à mesma distância de zero. É uma simetria, entendeu? Há uma igualdade aí, né? Algo parecido. Então, eles estão à mesma distância métrica, à mesma distância de zero. Por isso que eles são simétricos. Mas são opostos. Um do lado e o outro do outro, no caso da reta numérica. Um está de um lado, o outro está do outro. Né? Então, é claro, ficou tranquilo. O módulo de menos 4 é 4. Se você se depara com uma questão que diz assim, mais menos 4 mais 10 é igual. Poxa vida, se ele está dizendo que é mais menos 4 e nós sabemos que é um módulo aqui, é claro que isso é 4 mais 10. Então seria 14. Beleza? Pense bem, pessoal. Se não fosse módulo, não tivesse essa indicação de módulo, essa conta daria uma resposta diferente. Mas como nós queremos saber o módulo de menos 4, módulo de menos 4 mais 10 é igual a 14. Né? Então, quem é o módulo de menos 4? A distância nós descobrimos aqui que é 4. Então, é 4 mais 10. Se não fosse isso, seria menos 4 mais 10. Aí aqui eu não quero saber o módulo. Certo? Aqui eu quero saber quanto que é o menos 4 mais 10. Aí é diferente. Eu não quero saber o módulo de menos 4 mais 10. Eu quero saber menos 4 mais 10. Aí sim, você vai fazer o joguinho de sinal. E isso aqui é uma subtração, ok? Considera o sinal do maior, que é mais, e subtrai. E aqui a resposta é 6. Olha a diferença. Observaram a diferença? Se eu tenho essa grafia aqui, eu estou querendo um módulo de menos 4 mais 10. E se é isso que eu quero, eu somo 4 mais 10. Beleza? Se eu não tenho essa especificação do módulo, eu quero saber quanto que é uma dívida de 4, e aí eu somo 10 aí nessa dívida. Eu pago a dívida e me sobra 6. Né? Então são dois pensamentos diferentes, ok? Mas que eu quero que vocês raciocinem. Por quê? Porque a representação gráfica ela é feita de uma forma diferente. Ó. Essa barrinha significa o módulo, sem a barrinha nós vamos fazer a conta normalmente, não desconsiderando o sinal negativo. Beleza? Então observe que quando se tem um módulo, você não vai considerar o sinal negativo. Beleza? Então o módulo de menos 4 é 4 positivo. Desconsidera um número negativo aí. Beleza? Bom, pessoal do 7º ano, nós aprendemos hoje, demos uma pequena síntese, né, sobre números inteiros, diferenciamos um pouco sobre o que significa o conjunto dos números naturais, o que significa o conjunto dos números inteiros, que é um conjunto maior que possui tanto os conjuntos dos números naturais quanto os números inteiros. Depois disso, nós identificamos isso na reta numérica. Verificamos que na reta numérica nós temos o número 0 como origem, e aí nós vamos passar a andar para a direita os números positivos, andar para a esquerda os números negativos, ok? Dentro disso daí nós descobrimos o que é um número oposto ao outro, ou simétrico,
né? Então, o que é um número oposto? O que é um número simétrico, né? É aquele que está à mesma distância da origem, né? Então, aí a gente detectou que, sim, se está à mesma distância da origem, os dois números são simétricos, ou oposto, né? E entendemos como funciona a nomenclatura do módulo, né? Quando está entre duas barras, significa módulo, e eu quero saber o módulo do número menos 4. Eu quero saber qual é a distância de menos 4 a 0. A distância é 4. Você vai contar até 4 e aí detecta que a distância é 4, desconsiderando aí, então, o sinal negativo, beleza? Então, como nós vimos, a barrinha aqui significa módulo, e assim nós precisamos considerar isso daqui, tirando o menos 4, para poder resolver contas, ou resolver expressões ou equações que possuem módulo aí, beleza? Até o momento, nós vamos finalizar a aula por aqui, beleza? Na próxima aula, nós damos continuidade no conteúdo. Quero dar um grande abraço a todos vocês possam estudar e se dedicar, porque tudo que você aprende agora vai ser necessário para você no futuro, e isso vai fazer muita diferença na vida de cada um de vocês. Um abraço e até a próxima aula.